Nós começamos aqui mostrando sobre a pesquisa Datafolha, publicada hoje, que mostra que a aprovação do presidente Lula caiu 11 pontos percentuais em 2 meses e atingiu 24%. É o menor valor, menor índice dos 3 mandatos do presidente Lula. Essa queda da popularidade atinge grupos e regiões historicamente próximos do presidente. A reportagem é da Carol Rosito. A reprovação do petista também é recorde. 41% consideram o governo ruim ou péssimo. Em dezembro, eram 34%. Outros 32% avaliam a administração de Lula como regular. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. No Nordeste, reduto eleitoral do petismo, Lula vê a aprovação desabar 16 pontos percentuais e chegar aos 33%. Nas divisões por renda, o presidente perdeu popularidade em todos os grupos, especialmente entre as pessoas que recebem até 2 salários mínimos. A queda vem na sequência de uma série de crises no Planalto e de uma alta na inflação dos alimentos. O principal baque é decorrente da crise do Pix, quando uma onda de desinformação tomou as redes sociais. Isso foi reflexo de um conjunto de regras que seriam implementadas pela Receita Federal em relação às transações acima de R$ 5.000 feitas pelo sistema de pagamentos. A repercussão negativa fez o presidente revogar a norma. Em busca de solução, Lula promoveu mudanças na equipe de comunicação. Há um mês, Sidônio Palmeira tomava posse na SECOM, a Secretaria de Comunicação. Sidônio promete um choque no setor, centralizando declarações e aumentando a presença de Lula nas redes sociais. No entanto, o governo ainda perde na disputa por interações nas mídias e ministros ainda falam sem autorização da secretaria. A queda na popularidade acende um alerta no Palácio do Planalto. Aliados veem a pesquisa como uma bomba atômica para o governo, que reconhece o momento difícil e promete mudanças. Sobre a possibilidade de tentar a reeleição, Lula deixou o caminho aberto. 2025 é o meu ano. Agora, se eu vou ser candidato ou não, tem uma discussão com muitos partidos políticos, com a sociedade brasileira. Eu tenho 79 anos. Eu tenho que ter consciência comigo mesmo. Eu não posso mentir para ninguém e muito menos para mim. Se eu estiver legal e achar que eu posso ser candidato, eu posso ser candidato. E vamos lá aos convidados da nossa roda, começando lá em Brasília com o Leonardo Barreto, que é doutor em ciência política e sócio da consultoria Think Policy. Seja muito bem-vindo, Léo. Obrigado, Caio. Também a Jussara Soares, nossa analista de política em Brasília. E a Thaís Heredia aqui comigo no estúdio. Ô, Léo, o Datafolha mostrou que é o pior Lula de todos os tempos. Por quê? Olha, tem uma frase que diz que o dia não clareia só de uma vez, né? Ele vai clareando aos poucos. O que eu quero dizer é que, desde o segundo semestre do ano passado, as pesquisas estão mostrando, né, uma piora de avaliação. Ou seja, não é um fenômeno novo. Mas se a gente pega essa pesquisa do Datafolha, né, e as 2 rodadas e o gráfico que a gente acabou de mostrar aí, mostra isso, ele vem numa estabilidade. Em 60 dias, a popularidade colapsa. Assim, é uma situação que, na minha opinião, só tem paralelo com a Dilma Rousseff em 2013. Então, a gente tem que entender o que aconteceu nesses 60 dias. Né? A gente pode listar várias gafes, vários problemas, mas uma coisa que une todas elas foi a mudança na estratégia de comunicação. Né? O Sidônio, e aí é uma pergunta que eu quero fazer aos colegas, né? O Sidônio, que veio para resolver, na verdade, atrapalhou? Assim, essa mudança de estratégia, ela trouxe um Lula para uma tecnologia, para um universo, para as gafes. Será que ele não está tendo aí um problema, uma sinalização de que a estratégia não funcionou? Porque o que aconteceu nesses 60 dias? Né? Acho que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. Eu tenho a impressão que não são 160 dias, seriam, vamos dizer, os 700 e tantos dias dos 2 anos. Mas é a minha percepção, né? Eu acho o Sidônio um belo profissional, né? Acho que não está na conta dele. Na minha percepção, pelo menos, é o conjunto da obra. Eu vejo esse governo muito travado, um governo que entra em brigas erradas, quando tem que decidir, decide errado.
a engrenagem toda do funcionamento do Palácio do Planalto e do governo Lula travada. Assim, um pouco, de certa maneira, as coisas não andam, não caminham, e isso se reflete também nas entregas à população. O que tem de novo nesse governo? Você tem o programa Pé de Meia, que o TCU questionou porque a engenharia de financiamento dele foi equivocada, né? Foi uma engenharia por fora do orçamento, né? Quase que uma pedalada. Mas eu vou voltar contigo nisso, né? Vamos ouvir a Jussara, que conversou bastante hoje no governo, de certa maneira. A Jussara, a gente está sem o áudio dela, é isso? Não, então vamos lá, Jussara. O governo continua achando que é um erro de comunicação? Olha, Caio, se continuar achando que é um problema de comunicação, vai continuar errando, porque a gente sabe que não é um problema de comunicação. É claro que precisava ser feito um ajuste, e isso era um sinal que estava... esse sinal já vinha desde a metade, pelo menos desde a metade do ano passado, e já tinha uma indicação de que era preciso trocar o ex-ministro Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, mas o presidente só efetivou essa troca agora, no início do ano. Então, hoje, completa um mês da posse do Sidônio Palmeira como ministro, o ex-marqueteiro da campanha de 2022, que chegou para dar um modo campanha no governo, justamente para tentar resolver esses problemas de comunicação. Mas não é só isso, Caio. Você mesmo disse hoje, mais cedo aqui na nossa programação, que não vai resolver, vai ter marketing que vai resolver uma falta de rumo deste governo. Como me disse uma fonte aqui bastante experiente, não vai ter slogan que resolva se não tem medidas efetivas. Então, o problema é muito mais grave. Embora o governo tente apostar, não, agora a gente está resolvendo, está melhorando a nossa comunicação nas redes, está tentando se aproximar de um público mais jovem, tentando buscar empreendedores que o governo se afastou, inclusive de bases importantes, mas é preciso ser mais efetivo. O que me disseram ao longo do dia, né? Eu vi tanto a oposição como governistas, é que o governo vai insistir em medidas sociais, me citaram explicitamente medidas como o aumento ali da capacidade de atendimento da farmácia popular e do Vale Gás, para tentar reverter por exemplo, essa queda da popularidade, mas é preciso ser mais efetivo. E o governo sabe que este é um ano crucial. 2026 é um ano de eleição. Então, quando hoje, mais cedo, eu falei que tem um cronômetro para o governo porque ele precisa arrumar a casa agora. E o tempo é curto, porque sabe que até 2026, em 2026, quando começar, muda toda a lógica, não é mais uma lógica do governo, é uma lógica de campanha, uma lógica eleitoral. Então, o governo entende que esse problema de comunicação, eles estão tentando rever isso com o Sidônio. O ministro chegou com carta branca aqui para fazer as mudanças que achava necessário, mas é preciso fazer novas mudanças. O ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, disse que o presidente tem experiência e humildade para poder para reconhecer, reagir e fazer as mudanças que considera necessárias. Mas é um trabalho de casa que deveria ter começado a ser feito. Como disse aqui o Leonardo, não é de uma hora para outra que vem esse desgaste. Era um desgaste que já vinha apontando por aí. Claro que ele se acentua nos últimos 60 dias, mas ele já vinha dando sinais. E aí, só para complementar aqui rapidamente, o presidente Lula foi eleito em 2022 com uma grande expectativa, uma campanha prometendo uma volta de um país próspero. E, passado 2 anos, com o aumento da inflação, as dificuldades das pessoas de colocarem comida em casa, e aí a expectativa era grande, portanto, a frustração também é grande. Agora, bem interessante, a gente já vai colocar a Thaís aqui na roda, mas essa pesquisa, indicando essa queda abrupta ali de popularidade do presidente Lula, mexeu muito no mercado, especialmente no desempenho do dólar, né? Vamos ver aí, ó, a moeda americana ela teve uma queda de mais de 1% nesta sexta-feira. Olha ali, ó, ao redor ali do anúncio quando a Datafolha publicou a informação, a bolsa subiu, o dólar variou, enfim. Thaís Herédia, como que o mercado leu, mas mais do que isso, eu queria te ouvir sobre as tendências, porque a despeito do mercado ter comemorado, vamos dizer assim, acho que a gente pode dizer isso, uma pesquisa como essa tem como impacto
um dogma, um receituário contrário ao que o mercado prega. Né? A gente pode prever, eu penso, mais gasto, expansionismo fiscal. Acho que o Lula deu a receita nessa viagem que ele fez para Amapá essa semana, de pôr mais crédito na rua, essa questão do imposto de renda, dar gás de graça. De certa maneira, esse receituário, o receituário que a gente pode esperar para a economia daqui em diante, ele pode ser suicida até? De alguma maneira, impactar negativamente já em 26? Olha, parece contraintuitivo, né, o mercado comemorar uma situação que o próprio mercado apontou como risco o tempo todo, né? E o risco qual era? Diante de um crescimento menor da economia e de uma piora na popularidade, o presidente Lula tenderá a pisar no acelerador do gasto público e isso vai piorar a situação fiscal. Aquilo que foi apontado como risco acabou não se materializando no comportamento do mercado de hoje. Agora, vamos pensar assim o seguinte, né? A dinâmica, especialmente dos mercados hoje em dia. O Brasil não conseguiu ficar de fora do movimento de desvalorização do dólar que estava acontecendo lá fora, quando o mundo acordou e olhou e falou, o Donald Trump não vai ser tão agressivo assim. Então, o dólar já estava se desvalorizando. Você mostrou o gráfico ali, o gráfico já vinha desde 9 horas da manhã, já vinha numa queda expressiva. Começou o dia 5,76, terminou o dia abaixo de 5,70. Olha lá. Ó. Então, já começa o dia em 5,76 e cai acompanhando o mercado internacional. E quando vem o Datafolha e cai, o mercado faz uma reação imediatista de que dar o preço hoje do Lula fora do par em 2026. Só que faltam 20 meses para a eleição acontecer. E a hora que o risco fiscal aparecer, eles reagem novamente. Então, hoje, a notícia de hoje, o preço de hoje é Lula fora da corrida em 2026. O próximo preço, quando o fato chegar, o preço virá. Sim, o que é mais um desejo, né? Porque eu me lembro, eu já era repórter de política. É bem um desejo. Em 2005, eu me lembro os tucanos, num grande debate sobre se o candidato em 2006 contra o Lula seria Alckmin ou Serra, já acreditando que o Lula estava morto politicamente e que não conseguiria se reeleger por conta do escândalo do Mensalão. Não dá para subestimar, o próprio Gilberto Kassab disse aqui no WW para nós. Tem muita água para rolar ainda. Ô, Léo, a gente trata aqui dessa questão do receituário econômico que o Lula deve adotar. Do ponto de vista político, o que já está em curso é uma reforma ministerial, de certa maneira, ele se aproximando ali das lideranças do Centrão. Essa fórmula também, ela não é um pouco deslocada do tempo? Tem uma nova equação política em Brasília. Você não sente o presidente, o governo, de certa maneira, o próprio presidente não dialogando ali com os grandes dilemas de sua época e aí sim apostar nisso para tentar recuperar essa popularidade, em vez de se apegar a essas fórmulas de 20 anos atrás, vamos dizer assim? Então, Caio, eu acredito que essa questão, né, acho que o Lula tem uma questão importante na frente dele, né, que talvez uma impossibilidade mesmo de reverter essa situação pelos meios tradicionais. Veja, antes dessa pesquisa, né, antes de tudo isso, o presidente Lula tentou arrancar um compromisso dos presidentes de partido, né, de que o apoiassem até 2026. Né? E por que os presidentes de partido e não os líderes de Congresso? Porque ele queria um nível de disciplina, um nível de compromisso. E os presidentes de partidos, né, e o Kassab foi um dos que falou abertamente sobre isso, mas não o único, disseram, olha, é impossível, né, empenhar qualquer tipo de compromisso para 2026. E sem essa perspectiva de renovação de poder que essa pesquisa da Datafolha traz, essa situação ela ficou ainda mais difícil. Né? É muito interessante a gente pensar o seguinte, o Brasil ele não tem uma agenda até em 2026. A agenda do presidente Lula é 2026, é a eleição. Né? Então, essa semana a gente teve, né, a apresentação de 3 propostas econômicas, todas voltadas para reverter a popularidade. A questão da popularidade. Então, um gás de graça, né, o novo gás para todos, a questão do IR, né, do imposto de renda, da isenção,
aí vai pé de meia, aí vai farmácia popular, ou seja, a agenda está toda condicionada por 2026. Né? E aí o Congresso vai oferecer isso, vai dar isso ao presidente Lula numa circunstância tão ruim como essa, né? Sem perspectiva, fechado, enfim, e com a sua comunicação em xeque, né? Então eu entendo que o presidente Lula está num momento de inflexão que não é trivial, tá? Que não é trivial. Fazer um complemento aqui, Caio, da gente tratando aqui da comemoração do mercado. A Dilma Rousseff, de junho para julho de 2013, quando teve a manifestação, né, a famosa manifestação de junho, ela perdeu 26 pontos de aprovação. O ruim e péssimo subiu 15 pontos. Então, o ótimo e bom cai 26 pontos e o ruim e péssimo sobe 15 pontos. E ainda assim, ela foi reeleita no final de 2014. Então, é óbvio que a política tem suas facetas e tudo mais. Eu só acho que aí é um ponto para vocês da política debaterem, que não é muito a minha praia, é o quanto o mundo de hoje, o crescimento da direita, o bolsonarismo, coloca de diferença nessa disputa e no impacto de uma queda como essa que o Lula sofreu agora. E essa oposição, essa direita toda se mexendo, e a gente vai ouvir a Jussara sobre isso. Teve um fato político nessa semana passada, na verdade, né, Jussara, muito relevante, que foi revelado pela imprensa política, nós jornalistas, entre ontem e hoje, que é o encontro do Bolsonaro com o Kassab. Né? O Kassab lá atrás, em uma entrevista, acho que ao Valor, vaticinou, profetizou que o próprio Bolsonaro perderia a eleição. Bolsonaro tem se distanciado, o Kassab tem se distanciado do governo, vem se acertando agora com o próprio Kassab, com o Bolsonaro. A oposição como? Você está enxergando, você dialoga muito bem também com a oposição. Hoje não tem candidato, mas um cenário como esse facilita os entendimentos, vamos chamar assim, entre a direita bolsonarista e a direita moderada, para um entendimento e uma candidatura única, forte, e a direita unida para ir contra Lula e o petismo em 26? Olha, Caio, a minha percepção é que, pelo menos, o cenário atual dá algum fôlego para eles e, em algum momento, vão buscar uma convergência. Neste momento, a grande dificuldade da direita é que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele, embora inelegível, não admite apoiar ninguém, não consegue indicar alguém. Então, diante disso, está todo mundo num compasso de espera. Há nomes colocados sempre nas pesquisas, quem poderia substituir Jair Bolsonaro, uma disputa com o presidente Lula em 2026, e esse nome nunca é muito claro. Claro que a gente observa nos bastidores, nas conversas, uma inclinação para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi ministro de Bolsonaro. Mas mesmo Bolsonaro, em algumas conversas, demonstra alguma resistência com Tarcísio, e Tarcísio, que é esperto, assim, nesse sentido de não se colocar para uma disputa presidencial neste momento, que isso é um erro grave, inclusive de outros governadores de São Paulo que se anteciparam numa disputa presidencial. Bem, as conversas, como você citou, essa conversa com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem uma indicação. Recentemente, a gente não pode esquecer que Kassab foi bastante duro numa crítica ao governo Lula e isso agradou Bolsonaro na ocasião. Então, vem buscando uma aproximação. Importante dizer que essa conversa também pode estar de olho lá no governo de São Paulo. Afinal de contas, Kassab também busca ali um posicionamento, até ser vice de Tarcísio numa disputa em 2026 ao governo. Então, as costuras estão sendo feitas. Agora, tem um detalhe que a gente está falando, poxa, mas será que esse cenário de hoje, esse retrato de hoje, dessa queda da aprovação de Lula, ela é suficiente para dizer que Lula está em maus lençóis para 2026? É muito cedo para dizer, e isso é um reconhecimento, inclusive, da própria oposição. Estava conversando com uma fonte bastante importante, que faz bastante leitura de cenário, e ele me diz o seguinte, que o povo adora Lula. A questão é que agora que está cansado de blá, blá, blá. Então, ele vê, a oposição sabe disso, que pelo histórico de Lula, biografia de Lula, não dá para subestimar o presidente para 2026. Claro que a oposição, os adversários vão fazer de tudo para ampliar esse desgaste, manter esse desgaste e aí sim ter um efeito lá para
2026. Mas, por enquanto, é o jogo sendo jogado, Caio. Eu acho que está tudo aberto por enquanto. Ô, Léo, você vê o Congresso abraçando o Lula, ou pelo menos essa agenda do Lula? Você mesmo colocou na sua intervenção que a agenda é 2026. O Congresso vai abraçar o Lula desde já nessa agenda? Eu estou falando aqui de expansionismo fiscal, de mais gastos, de mais créditos, de mais política, tentativa de política pública na rua? Olha, eu não consigo ver como a relação do presidente com o Congresso vai melhorar numa circunstância na qual ele está nas cordas, né? E aí uma coisa que é muito importante que a gente está deixando passar. O governo, toda a parte de equilíbrio fiscal, entrando aqui um pouco na área da Thaís, ela depende hoje do processo de arrecadação, né? Assim, o freio de mão foi puxado pelo Banco Central, né? A gente vai entrar num período econômico mais difícil, o que dificulta, por exemplo, repetir 2013 ou repetir 2005. A gente tem que lembrar que a parte fácil do ponto de vista da economia foram esses 2 anos que passaram, né? Os 2 próximos é de pagar conta, né? Principalmente esse ano de 2025. E o ministro Fernando Haddad, sem muitas alternativas, isso a imprensa tem colocado, ao invés de cortar gastos, vai tentar fazer um manejo fiscal a partir do bloqueio do orçamento, né? Agora, imagina isso, né? Fazer toda uma política fiscal em cima de bloqueio do orçamento, vai brigar com quem? Vai brigar com o Congresso. Um Congresso de quem ele vai precisar. Então, assim, eu vejo um cenário com muito mais conflito do que com composição. E entendo que essa perspectiva de fragilidade do presidente Lula, isso historicamente, enfim, isso não ajuda político, né? É aquele que o pessoal diz, assim, político fraco, político sem mandato, nem vento bate nas costas. Então, o presidente Lula, ele não está numa boa situação para negociar uma melhor relação com o Congresso. Bom, gente, vamos ver a reação do próprio presidente Lula, né? Ele falou, ele fez comentários, participou de um evento agora à noite no Pará, ignorou o resultado da pesquisa da Folha, mas defendeu o histórico do seu governo. Confira. Eu quero construir esse país num país de trabalhadores bem remunerados, de empreendedores bem-sucedidos e um país de classe média. Não pense que o Lula gosta que as pessoas sejam pobres. Não gosta. Ninguém gosta de ser pobre. Ninguém gosta de comer mal, ninguém gosta de se vestir mal, ninguém gosta de morar mal. Todo mundo quer viver bem. E é esse país que nós temos que construir. E não fazer promessa eleitoral que a gente não cumpra. Lembrando que é justamente essa classe média que o presidente Lula citou que está se desgarrando cada vez mais do apoio ao presidente, segundo o próprio Datafolha. Agora vamos ver a reação da presidente do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, que também comentou a pesquisa Datafolha. A Gleisi, ela justificou, vamos lá, como o PT enxerga essa queda na popularidade. Ela enxergou como fruto da, abre aspas, especulação desenfreada do câmbio, que afetou os preços dos alimentos, o aumento do ICMS estadual sobre a gasolina, as péssimas notícias sobre o aumento dos juros, o terrorismo sobre o resultado fiscal e a maior fake news de todos os tempos sobre a taxação do PIX. Fecha aspas. Jussara, o inferno são os outros. Pelo menos essa é a percepção que eu fiquei da leitura que o PT, a presidente do PT, fez desse resultado. Mas eu quero te perguntar mais sobre as condições do Lula ser candidato ano que vem. Nós ouvimos bastante nos bastidores que o Lula, se tiver a percepção de que pode perder, ele não vai para a disputa, justamente para não encerrar sua biografia política com uma derrota eleitoral para a direita. Na sua percepção, qual que é esse cenário? Lula frágil aumenta a possibilidade dele não se candidatar? Olha, Caio, creio que sim. Se mantiver essa queda acentuada da popularidade, não houver uma recuperação, creio que o presidente Lula pode reavaliar ali a disputa pela reeleição, porque ele é muito cioso, muito preocupado com a própria biografia. Ir para um embate com uma chance acentuada de derrota pode fazer rever os planos. Mas aí, Caio, Thaís e Léo, ouvindo agora esse trecho da fala do presidente Lula,
me parece que ele já está em campanha para ser o candidato em 2026. Ele mesmo já disse numa reunião ministerial aqui que olha, 2026 já está aí. Depois ele sabe, né? Tem um erro do próprio governante antecipar a eleição e aí ele falou, não vamos pensar em 2026. Mas ele já está no modo campanha, é o que nos dizem no Planalto. Por quê? Porque ele precisa recuperar essa popularidade, diminuir o desgaste para aí sim se habilitar para essa disputa, para aí não dar chance para a oposição levar e ele terminar essa trajetória política dele com derrota. Mas o presidente Lula está nesse modo campanha, porque a gente observa, ele já pediu para ir mais para a rua, para ele estar perto do povo, é o que ele quer, ele reclama de estar no Planalto, ele tem aumentado a sua exposição em entrevistas. Outro dia ele deu uma coletiva no Palácio do Planalto, tem falado com rádios no Nordeste, já falou com Minas Gerais, no Norte também, e a tendência é essa, ele aumentar a exposição dele. Então, para quem acompanha campanha eleitoral, vê todos os indícios desse modo campanha. Não é à toa que ele foi para buscar, para ser ministro, o seu marqueteiro de 2022. Então, o presidente Lula pode até rever a posição dele como candidato lá em 2026, mas ele vai fazer de tudo para ele mesmo ser o candidato, até porque não há, assim, um sucessor muito claro. Thaís, bem brevemente, para a gente chamar o intervalo, se houver uma mudança de rota, considerando que a inflação dos alimentos talvez seja o grande fator dessa pesquisa, né, para jogar lá embaixo, se houver uma mudança de rota, se houver corte de gastos, dá tempo de ter algum impacto, pelo menos, na inflação para 26 durante a campanha? Se tivesse uma coisa bastante significativa, poderia dar tempo para 2026 para a inflação cair bastante. Mas a inflação, é óbvio, ela é a explicação mais óbvia para essa queda, especialmente entre aqueles com 2 salários mínimos. Mas a minha percepção, Caio, que eu já vi isso acontecer em tantos outros governos, né? Acabei de citar a Dilma Rousseff aqui, é que a inflação, ela pesa muito, ela pode ser determinante, mas eu não vejo ela hoje como a principal responsável. Eu acho que tem uma mudança política importante aí acontecendo e eu não sei se mesmo dando tempo, se o Lula consegue reverter essa percepção política e não apenas da economia.